E se existisse uma maneira de ficar viciado em fazer coisas difíceis? E se eu disser que existe? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Como ficar viciado em coisas difíceis? Primeiro, bora partir do seguinte pressuposto. O que significa ficar viciado? Você, quando vê uma pessoa viciada, aquela pessoa, ela é sedenta por determinada coisa, determinada substância. Mas você já parou para pensar qual é a diferença entre um vício e um hábito? Existe toda uma estrutura por trás. Mas resumidamente, um vício e um hábito, eles têm algumas semelhanças. Claro que eles são diferentes em grande parte de sua estrutura. Mas ele tem uma grande semelhança que é a automatização de pensamentos e de atitudes e de comportamentos. Uma pessoa que ela é viciada, quando ela está no auge do seu vício, ela simplesmente não pensa e praticamente age totalmente pelo instinto, pelo automático, pelo seu instinto mais primitivo que tem dentro de si. E isso leva ela a consumir coisas que trazem malefícios para ela, como bebida, pornografia, fast food, rede social, por aí vai. E por isso que o vício ele é tão combatido, tão mal falado, justamente pelo fim que ele leva. Mas um hábito, se você parar para pensar de uma maneira mais global, ele de certa forma é um vício também, mas no sentido de que atitudes são automatizadas e existem também hábitos ruins, isso é óbvio, mas eu já estou levando mais no sentido de hábitos bons. Atitudes são automatizadas e são encadeadas. Então, existe aquela, você toma um café e aí você quer fumar. Tem muitas pessoas que são assim. Ou então você acorda cedo e aí você vai querer fazer um exercício. E desse exercício vai levar a outras coisas. Então é um encadeamento de atitudes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque entendendo isso, você vai conseguir ficar viciado em fazer coisas difíceis. Viciados em desafios. E com esse tipo de pensamento, com esse tipo de maneira de levar a vida, você vai também encarar as dificuldades para você crescer. Isso é extremamente importante. Enfim, o seu cérebro ele reage a desafios e recompensas de maneiras, de certa forma, parecidas. Mas qual é a psicologia por trás do esforço? Qual é o papel do prazer no progresso? O prazer na conquista. Quando a gente fala sobre vícios, existe também um mecanismo que é bem semelhante ao prazer de uma conquista. Ele é o prazer de estar sendo feito, aquela engrenagem mental está sendo feita de maneira perfeita. Quando você está viciado em determinada coisa, sei lá, em vício em jogos, para sua mente aquilo é um êxito, porque a estrutura mental por trás desse comportamento está funcionando perfeitamente, independente se é bom ou ruim. Isso aí ela não vai chegar a esse nível de detalhe. Então o papel da dopamina, e você entender o papel dela no prazer do progresso,
constante é o primeiro passo para você começar a mudar e a entender como ficar viciado em coisas difíceis. Por quê? Isso vai desenvolver, vai permitir que você desenvolva uma mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento, ela lhe permite alçar voos muito mais altos. Lhe permite ter um novo sistema de crenças que vai fazer com que você obtenha novos resultados. Por quê? Porque você vai ter novas atitudes e de novas atitudes geram-se novos resultados. Porém, se você tem a mentalidade fixa, qual é a mentalidade fixa? É a mentalidade da pessoa que ela pensa, eu nasci pobre, eu vou ficar pobre pro resto da vida. Eu nasci gordo, eu vou ser um cara gordo pro resto da vida. Isso gera o quê? Resistência. O efeito da resistência. E aí, por que será que a gente evita coisas difíceis? Isso daqui já é a primeira camada. São pessoas que geralmente têm a mentalidade fixa e aí elas acabam entrando numa zona de conforto e numa zona de conhecimento. A zona de conhecimento seria muito mais fácil de entender do que até a zona de conforto. Porque não é confortável você ser gordo, você ser pobre, você ser uma pessoa que tem desprazer, que tem constante... Você não gosta de ser quem você é. Isso não é bom, isso não é confortável, mas é conhecido. Então é uma zona de conforto que é, na verdade, mais uma zona de conhecimento. Mas vamos lá. Como realmente ter esse tipo de pensamento e ficar viciado em coisas difíceis? Vamos lá. A estratégia é a seguinte: microdesafios, gamificação, recompensas estratégicas e mudança de narrativa. Microdesafios. Quando você está no fundo do poço, não adianta querer sair de lá e ir para o topo do Monte Everest. Não, primeiro você vai ter que sair do fundo do poço e chegar à terra firme, chegar ao topo, chegar ao nível básico, que é pisar no chão. Aí depois disso você vai conseguir dar a caminhada e chegar a níveis mais altos. Mas se você está no fundo do poço, é muito mais produtivo se pensar no seguinte: eu estou mal, eu estou péssimo, eu vou primeiro buscar chegar a um nível mais neutro. E isso você vai buscar pequenos desafios. Por exemplo, se você está com sua casa completamente bagunçada, organizar a casa e limpar ela numa faxina de um dia inteiro para uma pessoa que está no fundo do poço é algo muito, muito grande. Mas talvez se ela chegar e começar a arrumar a cama, a mexer nas coisas que estão ali fora do lugar e colocar no lugar, já é um começo. E principalmente isso vai quebrar a inércia negativa, que na verdade é só inércia, né? Quando você está parado, você está sem fazer nada, qualquer atitude mínima que seja, ela, para a mente, é extremamente custoso. Então, se você está com sede, às vezes você deixa de levantar e beber água, porque você está com uma preguiça. Mas é uma coisa que... microdesafios, pequenos desafios, eu até deixo aqui para você um livro que eu já recomendei em outros vídeos aqui, que é Hábitos Atômicos. Lá você vai entender isso que eu estou falando aqui de maneira extremamente clara
bem clara. E vai entender o porquê, às vezes, você ter pequenos desafios é melhor do que você colocar grandes metas. E aí você tendo pequenos desafios, você vai ter a gamificação, que é o quê? Transformar suas tarefas difíceis como se fossem jogos. Você já parou para pensar que os jogos, quando eles são fáceis demais, eles não vendem bem? Por quê? Porque as pessoas elas querem ter o desafio de conseguir ter essa transformação, essa evolução, esse, essa superação. É como uma rota do herói que ele sai do difícil e vai superando todos os desafios, todas as dificuldades e tudo. Então, você transformar as suas atitudes do dia, as suas tarefas do dia a dia, como se fosse tarefas de um jogo, isso vai transformar e vai alterar a sua percepção do que é cada coisa. Então agora não é mais você fazer determinada tarefa. Agora é o desafio de você terminar aquela tarefa. É o desafio de você finalizar aquela tarefa. E aí você vai estar estrategicamente colocando a recompensa no lugar diferente. A recompensa agora não é mais só você fazer determinada coisa buscando o que aquela coisa vai lhe trazer, mas em si fazer a coisa por fazer mesmo e ter o mínimo prazer ali, mas o prazer ele não vai estar no ato de fazer, mas e sim no ato de concluir a tarefa. Entendeu? Olha que mudança que é. E essa mudança de narrativa, você vai reprogramar a sua visão sobre o esforço. E você vai cada vez mais ficando melhor em fazer o que está sendo feito. E aí isso você vai levar desde as pequenas coisas, para coisas médias e para coisas grandes. Para coisas cada vez maiores. Desde o seu trabalho, desde perder peso, desde conseguir dinheiro, conseguir um relacionamento, se tornar realmente uma pessoa melhor. Agora, uma das barreiras que existem é a manutenção da motivação a longo prazo. Porque tudo que eu falei aqui até agora é fácil de entender, é fácil de compreender ao nível mental. Mas quando você está naquele dia péssimo, cansado, que você está em uma péssima semana, como é que você vai lidar com a frustração, o desejo de desistir? Criando um ambiente que favoreça o desafio. Por quê? Colocando uma gamificação, você vai entender que talvez você tenha realmente, aqui ó, você tenha frustração em determinada coisa que não deu certo. Você tinha muita expectativa de que algo desse certo e não deu certo. Você se frustrou. E isso aí vai levar muito a frustração pelo fato de que estava sendo o foco principal, estava sendo o resultado. E aí você colocar o foco, a mudança da narrativa e a visão no esforço de fazer o que tem que ser feito, diminui significativamente a frustração e o seu desejo de desistir. Aí também tem a importância de você entender sobre a comunidade e seu grupo de apoio. Mas isso aqui eu não quero falar de uma maneira tradicional. Beleza, seus amigos, sua família, tudo. Beleza. Mas a minha visão é diferente. Hoje em dia você passa muito mais tempo
com o seu influenciador preferido, com o canal que você gosta, do que muitas das vezes com um amigo seu, com um parente seu, com o pai, com a mãe às vezes, se você não mora com eles, ou enfim, que seja. Então, a comunidade que eu falo aqui entenda. Por exemplo, um canal desse daqui, ele está sendo reforçador de todos esses bons hábitos. Agora, se você sai de um canal desse e vai para um canal ou para um influenciador que vive de uma maneira completamente diferente e diz que a maneira que você está vivendo é besteira, através das atitudes, dos resultados, isso vai enfraquecer a sua mentalidade, e essa fraqueza mental acaba lhe deixando mais vulnerável nos dias de frustração e na sua maneira de ver esse desejo de desistir ou de persistir. Outra coisa que você pode fazer também é monitorar o seu progresso e celebrar as pequenas vitórias. Mas monitorar realmente, como se fosse um jogo. Então você fez a tarefa X. Comemore. É como se você tivesse um jogo e você concluiu aqui aquele determinado quest, aquela determinada tarefa, missão. E aí você vai entender isso como uma evolução mesmo. Uma evolução prática. E aí, levando isso para a vida real, esse método vai fazer você aprender habilidades complexas. Vai, colocado no caso, na vida real, vai fazer com que você veja que as coisas difíceis, na verdade, elas são estruturas. Por exemplo, você terminar uma tarefa grande, se você olhar para a tarefa grande, por si só, realmente ela é difícil. Mas se você quebra ela em pequenas tarefas, ela se torna muito mais alcançável. E cada tarefa dessa você entende como uma missão, como se fosse um jogo, você gamifica isso, se torna divertido. Isso gera o vício. Por que os jogos são viciantes? Você já parou para pensar? Porque ele lhe dá, lembra lá no começo que a gente falou? Ele lhe dá a sensação que o cérebro ama, que é o prazer no progresso. O prazer das conquistas, as pequenas conquistas. Então, entender isso vai fazer você mudar completamente a sua maneira de ver as coisas difíceis. E saber que as coisas não são difíceis ou fáceis. São simplesmente coisas, são simplesmente tarefas, são simplesmente sistemas que você pode ir efetuando cada um da maneira que seja até mais fácil do que você imaginava. Então, a conclusão de tudo isso aqui é: as coisas difíceis ou fáceis, elas muitas das vezes demandam a mesma energia mental e física. Mas quando você entende que começar com pequenas coisas, e dessas pequenas coisas, você gamificar isso e tornar tarefas grandes, quebrar ela em pedaços e ter recompensas por cada tarefa, nem que seja uma recompensa só simbólica mesmo para você. Isso vai mudar completamente a sua maneira de pensar, a narrativa com que você fala, com que você pensa, e reprogramar totalmente a sua visão sobre o esforço. E aí sim, você vai ficar viciado em fazer coisas difíceis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que é que você achou. Deixa sua visão sobre tudo isso que foi falado. Que realmente, isso aqui, mais uma vez eu reforço, se você quer se aprofundar isso,
você quer aprofundar nesse sistema aqui, um dos livros que mais se assemelham a tudo que foi dito aqui realmente é o Hábitos Atômicos. Mas existem outros também. Existem outros que... Qualquer coisa eu faço vídeos em próximos temas. Eu deixo mais sugestões de livros e até me aprofundando nesses livros. Enfim, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Lucas e esse é o canal Crescente Constante. Até o próximo vídeo.